Olá, hoje nós vamos fazer uma adaptação de um ponto em crochê de grampo juntando com tricô. Começo em linha de outra cor, um fio de separação. Vamos pôr o carro para a direita sem trabalhar. Chamo as agulhas para cima. Esse trabalho precisa ter peso. Para facilitar a execução dele, o pente e o peso desde a primeira carreira. Tiro a linha do carro, porque eu vou precisar dela bem folgada, para descer o ponto até embaixo, formando um ponto espichado. Eu já mostrei em vários vídeos, eu deixo na descrição desse vídeo, outros em que eu trabalho com pontos espichados ou bem espichados, espichadão. Se ele cai, é só juntar. Puxo o ponto bem para baixo, bem até embaixo. Assim ele fica um comprimento ideal para fazer o crochê de grampo. Chegando no final, tecendo manualmente, pego no peso embaixo ou no pente e puxo. Assim a carreira que foi tecida comprida vem para a altura normal. Agora é só tecer a parte de tricô da forma que você queira, fazendo rendado, ou fazendo lisa, ou fazendo trança, à vontade. Eu aqui vou fazer um charme com um transportador mesmo. Esse é o trabalho sendo feito na horizontal. Existe a possibilidade de fazê-lo na vertical. Fiz a parte em tricô, agora levo mais uma vez com a linha na mão, fazendo o ponto espichado para término dessa parte de tricô. Cheguei no final da carreira, pego o peso novamente embaixo e puxo. Ele traz os pontos para a posição de trabalho. Tiro com linha de outra cor. Aqui eu tenho o início e o final dele dessa forma em ponto espichado. Faço vários pedaços desses, se a minha intenção é fazer uma blusa na sequência com pontos em malha e pontos em tricô de grampo, faço vários, iniciando e terminando com linha de outra cor. No momento em que eu vou costurar uma parte com outra, eu tiro o fio de outra cor, ficaram os pontos compridos aqui.
Tiro na outra parte também. Ficaram os pontos compridos aqui. Agora, juntando. Existem inúmeras maneiras de se unir um ponto de um pano com o ponto do outro. Posso fazer em forma de crochê usando uma outra cor, ou posso fazer acompanhando com a mesma cor que eu já tinha no trabalho. Usando o remalhador ou agulha de crochê, pego um fio, eu vou fazer em colorido para aparecer bem. Pego um dos pontos, que é comprido, faço uma correntinha com o fio de outra cor. Precisa ser numa superfície para não esgaçar os pontos aqui. Pego um ponto de um lado, um ponto do outro. Arremato um. Pego o segundo ponto, arremato. Pego o terceiro ponto e assim vou indo. Um ponto de um lado, um ponto do outro. Simplesmente pegando o ponto. Só cuidando para não entortar o ponto, não fazê-lo girar. Um ponto de um lado, faço a correntinha. Outro ponto do outro, faço a outra correntinha. Essa é uma forma de fazer. Juntando as duas, eu tenho aqui no meio o colorido e os pontos do lado. Percebe que aqui, nesse lado, todos os pontos estão certinhos. E nesse outro eu dei uma enrolada. Então, olha a diferença que fica. Fica uma falha. É preciso desmanchar e corrigir para que eles fiquem todos da mesma forma. Se eu quero eles enrolados, todos eles terão que ser enrolados. Então, até aqui eu coloquei um de cada lado. Peguei um do lado direito, um do lado esquerdo. Fazia a correntinha. Pego um do lado direito, faço a correntinha nele. Pego um no lado esquerdo, faço a correntinha nele. Essa é uma forma de fazer. Outra forma, juntando dois ao mesmo tempo. Do lado direito, faço a correntinha. Pego dois no lado esquerdo, faço a correntinha. Assim, ele vai formando outro desenho de junção. Fica um vazado diferente. Pegando com mais pontos, 3 pontos ao mesmo tempo. Faço a correntinha e preciso dar mais uma no remalhador apenas. Assim ele já vai ficando outro formato. Eu vou chegar no final e já mostro o detalhe que ficou.
Temos aqui, então, bem furado, pegando 3 ao mesmo tempo. Temos mais ou menos furado, pegando com 2, e menos vazado, pegando 1 a 1. Essa é uma forma de fazer a junção dele usando um fio de outra cor. Fazendo com o fio da mesma cor, também dá para se fazer desenhos assim, bem vazados, bem mais ou menos vazados, ou quase nada vazado. Porém, dá para se fazer sem o uso dessa estratégia de um fio diferente na linha, e nem o fio sendo trançado, apenas os pontos. Pegando novamente os pontos com o remalhador agora. Pego 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro e remalho um ponto no outro. Tenho os pontos no remalhador, pego mais 2 do outro lado, remalho. Tendo os pontos no remalhador, pego outro grupinho do outro lado e remalho. De 2 em 2 ele forma um desenho. Como o ponto está espichado, bem comprido, não tem grande risco de ele desmanchar, mas mesmo assim é bom tomar cuidado e fazer numa superfície plana. Essa forma de fazer apenas usando o próprio ponto, eu acho mais delicado, mais bonito. Ele fica esse detalhe grandão aqui em relevo também, e fica muito bonito se você fizer em trabalhos rendados, por exemplo, ou não só malha lisa nos panos laterais. Aqui eu coloquei a cada 2, vamos tentar com 3 de cada vez. Pegando 3 de uma vez só, remalho. Vou para o outro lado, pego 3 também, remalho. Ele fica mais graúdo e mais furado. Depois, no final, é preciso arrematar com um fio que tenha sobrado ali. Então, temos aqui 2 formas de fazer com 2 pontos de cada vez e com 3 pontos de cada vez. Esse com 3 pontos fica mais saliente a malha, ela fica mais alta. Esse outro mais delicado. Se essa malha for vaporizada ou passada, ela fica bem aberta, bem vazada. Senão ela forma mais relevo e os furinhos que formam na lateral ficam menores. Todas as maneiras de se fazer crochê de grampo, que existam pontos de crochê de grampo, podem ser feitos nesse entrelaço aqui. 1 a 1, 2 a 2, ou colocando fio colorido, ou enfim, a criatividade de cada um. Mas essa é uma forma de fazer trabalho
juntando uma técnica de trabalhos manuais com tricô à máquina. Na continuação, juntaria outra e outra e outra, formando assim a peça inteira, certo? Começar e terminar com ele em linha de outra cor e pontos espichados, para você ter a continuação. Se for a primeira parte com barra, não precisa ser em ponto espichado. A barra pode ser normal e depois só o trabalho para cima. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!